No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre consultório digital. E quando a gente fala sobre consultório digital, logo vem na cabeça de você algo assim, um robô, né, de atendimento, com muita tecnologia, muito caro, com muitas luzes, né? Mas na verdade, um consultório digital nada mais é do que o nosso consultório tradicional, que a gente utiliza recursos tecnológicos, recursos digitais para dinamizar aquilo que a gente faz no dia a dia, seja no atendimento às pessoas, e aí a gente está falando desde o agendamento, desde o momento da consulta, da receita, o acompanhamento depois da consulta, o pós-consulta, como também para a gestão do consultório. E se você, colega médico, ainda não tem um consultório digital, na verdade você não existe mais. O seu consultório ele já é uma peça de museu, você é um dinossauro, porque hoje o mundo ele é digital. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é um consultório digital e como que eu posso tornar o meu consultório ainda mais digital nos dias de hoje. Uma das coisas extremamente importantes para a gente ter um consultório digital é nós pensarmos na nossa presença digital. Então você tem um consultório, você tem uma clínica, você tem um serviço, você precisa contar o que você faz para as pessoas. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a importância da familiaridade. A gente vota em quem a gente conhece, então por isso que a gente acaba votando em apresentador de televisão, jogador de futebol, porque isso é da natureza humana. A gente tem essa questão de familiaridade. Então quem é que você vai procurar quando você estiver doente? Alguém que você não conhece ou alguém com quem você tem familiaridade? E como é que a gente sabe que as pessoas procuram quem lhes são familiares? Quem é que sugere para você um médico novo, uma especialidade diferente que você nunca consultou? É o seu amigo, é o seu familiar, é alguém que você confia e que te dá uma informação. Olha, essa pessoa é muito boa, vai lá que você vai ser bem atendido, ele vai resolver o seu problema. Então é isso que você precisa fazer ao ter presença digital. Então ter presença digital é extremamente importante. Não basta você colocar conteúdo para as pessoas na internet, isso é muito importante, mas nunca esqueça de colocar sempre junto conexões do assunto com a sua cidade, sua região, o assunto que você costuma tratar mais no seu consultório, a sua especialidade, o que você faz, os aparelhos que você tem dentro da sua clínica. Você não pode divulgar, eu tenho um aparelho que é o único da cidade, não. O Conselho Federal de Medicina nos veta de utilizar essa questão de superioridade. Mas quando você está colocando um conteúdo, né, fazendo o marketing de conteúdo, e você está contando para as pessoas como é que se faz um diagnóstico, se trata uma doença, esse é o momento em que você pode fazer uma propaganda, digamos assim, não tão velada, mas que você vai lá e divulga. Olha, esses são aparelhos que inclusive a gente tem no nosso serviço e que a gente utiliza no dia a dia para fazer os diagnósticos, dar o diagnóstico no mesmo dia, ajudar as pessoas. Então, de uma maneira inteligente, de uma maneira ética, você consegue divulgar aquilo que você tem na sua clínica. Esse é um passo importante para ter um consultório digital. E seja omnichannel. O que significa isso? Esteja em todos os canais que você puder. Eu não consigo dar atenção para todos os canais. Esteja pelo menos naqueles canais que os seus clientes mais frequentemente utilizam. Eu não sei qual é a rede social que meus clientes mais utilizam. Pesquise, faça uma pergunta, uma enquete. Você pode fazer isso através de e-mail, com o cadastro dos e-mails dos seus clientes. Você pode fazer isso através de mensagens de WhatsApp, de SMS com seus clientes. E um consultório digital significa ter todo o cadastro dos seus clientes organizados. Então é importante que você oriente a sua secretária, a sua recepcionista a sempre ter os números de telefone cadastrados de maneira adequada. Isso são formas que vão facilitar a sua comunicação com o seu paciente. E ser digital, ter um consultório digital, significa ter essa gestão dos clientes muito bem organizada. Quando você der um passo acima de organização digital do seu consultório, você vai inclusive contratar um programa que vai fazer o manejo, a gestão do relacionamento com seus clientes, o famoso CRM. Por quê? Você consegue ter de uma maneira organizada dentro de um programa de computador os seus clientes. Você pode classificar esses clientes de acordo com doença, de acordo com uma série de características, dependendo do tipo de programa que você está usando. E você pode enviar informações programadas, organizadas, agendadas para grupos de clientes, para clientes que estão em datas comemorativas, como no aniversário dos clientes e assim por diante. Então isso é um consultório digital. Quanto mais você tiver
tiver gestão adequada, utilizando ferramentas digitais no seu consultório, mais digital é o seu consultório. As coisas do dia a dia, o prontuário eletrônico, prescrição digital, praticamente isso já é rotina, isso já é coisa do dia a dia. Se você ainda não utiliza nenhuma ferramenta de prescrição digital, se você ainda não tem o seu certificado digital para assinar suas prescrições no hospital, para você assinar as suas receitas na clínica, vai se informar, tem vídeos aqui no nosso canal falando sobre isso, entenda como você pode fazer isso, porque isso é um passo digital muito importante e isso facilita muito a sua vida no dia a dia, porque para fazer telemedicina eu já tenho que ter o meu certificado digital, eu tenho que ter minha prescrição digital, e quando eu tenho um prontuário eletrônico na nuvem, eu tenho tudo isso disponível, começa a ficar muito mais fácil para a gente poder fazer a gestão dos nossos clientes e poder saber com quem eu estou falando, quando algum paciente me liga ou quando eu faço uma avaliação no hospital, eu saber todo o histórico desse cliente, eu puxo ali no meu celular de maneira rápida, fácil, eu emito receita de qualquer lugar. Recentemente eu estava numa pescaria e lá da pescaria mesmo, no meio do mato, eu estava lá fazendo algumas prescrições para alguns pacientes meus que precisavam, sem deixar o meu cliente na mão. Claro, tem o prejuízo, a gente às vezes não consegue se desconectar completamente, mas é importante que você também dê um limite para o seu cliente, mas hoje disponibilidade é uma coisa muito importante, as pessoas levam muito isso em consideração. E você ser digital significa estar disponível para as pessoas. Mas eu preciso estar disponível 24/7, Eurico? Não, mas se você tem um agendamento online, você tem respostas prontas nas redes sociais que você pode hoje, por exemplo, o Facebook, tem diversas respostas que você já pode deixar salvas no Facebook da sua clínica para responder aquelas questões mais comuns, mais corriqueiras. Então tudo isso facilita a sua vida, embora a gente esteja mais disponível para as pessoas, mas isso é o preço que a gente paga por viver num mundo digital. E falando sobre vantagens do consultório digital, eu vou ler aqui para você quais são as vantagens do consultório digital que eu esses dias elaborei para dar uma aula exatamente sobre esse tema. Então, vantagens do consultório digital: otimização das atividades, seja de tempo ou de recurso. Quando você tem um consultório digital, você consegue utilizar de maneira mais eficaz o seu tempo e os seus recursos. Quando você faz gestão digital do seu consultório, especialmente, você economiza muito tempo de você, colega médico, o tempo do médico especialmente, para que você possa se dedicar realmente ao atendimento, a atender as pessoas. Mas é importante que você tenha então ferramentas que lhe auxiliem nesse dia a dia ou que auxiliem a sua secretária na gestão da sua atividade médica. A maior velocidade de resposta, agilizar os processos do dia a dia. Fica muito óbvio que eu ser digital, eu tenho um consultório digital, os processos acontecem de maneira muito mais ágil. Ao invés de eu ficar escrevendo alguma coisa à mão, né, as coisas estão tudo planilhadas, são em programas específicos para a gente poder fazer, por exemplo, a gestão financeira do consultório, para saber o que tem a pagar, o que tem a receber, fazer o controle, a gestão dos recebimentos de cartão de crédito, por exemplo. Tudo isso hoje você pode utilizar ferramentas digitais e isso auxilia muito no seu dia a dia, na sua rotina. Por exemplo, é uma coisa muito simples, mas que, por exemplo, nos ajuda a entender essa questão do digital. Nós utilizamos aqui na clínica um aplicativo que conecta todos os computadores das secretárias e a gente utiliza o mesmo WhatsApp da clínica em todos os computadores. Cada secretária, ao se comunicar com o paciente, o cliente, aparece o nome específico da secretária daquele computador que ela está utilizando. Então fica algo personalizado e em vez de eu ter 4, 5 celulares abertos no WhatsApp na clínica, eu tenho um celular com WhatsApp e ele está em 5 computadores. Então isso é uma maneira que demonstra como fica mais fácil e ágil a nossa rotina no dia a dia com o uso da tecnologia. Não vamos nem deixar de falar, né, da maior flexibilidade, seja de agendamento, seja na rotina do dia a dia, em que quando eu tenho agenda digital, a secretária pode estar fazendo um agendamento, o outro paciente está fazendo um agendamento online, eu como médico estou agendando um cliente que me mandou um WhatsApp pessoal. Então isso facilita muito a flexibilidade da agenda e a velocidade com que a gente pode fazer adaptações na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu posso estar lá no hospital dando alta para um paciente e já deixar ele agendado na minha agenda aqui no consultório, sem que ele precise vir até o consultório ou ligar até o consultório. E aí você já começa a imaginar que essas ferramentas digitais fazem com que as pessoas
pessoas cada vez liguem menos para o consultório, que elas venham menos presencialmente no consultório. Isso desafoga a nossa sala de espera, isso reduz o tempo, o gasto de tempo da secretária e, obviamente, em tempos de Covid também a gente vai falar da redução da exposição das pessoas, seja de quem tem que vir até a clínica, assim como também do nosso pessoal que trabalha na clínica. Então, tudo isso são vantagens do consultório digital. Mais algumas vantagens aqui que eu também descrevi aqui é a coleta de dados eficaz, porque quando eu faço à mão ou quando eu utilizo prontuários eletrônicos ou ferramentas de prontuário, especialmente com informações de pacientes, em que eu não tenho dados organizados, eu não consigo utilizar esses dados para, por exemplo, inteligência artificial. Ter dados organizados, parametrizados no nosso consultório, isso é muito importante, que isso vai nos possibilitar num futuro muito próximo em que a gente possa utilizar a inteligência artificial de maneira muito eficaz, por exemplo, nesse relacionamento pós-consulta com os nossos pacientes, em que essas ferramentas poderão, ao ler os prontuários dos pacientes, enviar informações adequadas para cada queixa, para cada patologia, para cada diagnóstico que essas pessoas tiverem. Isso também é uma grande vantagem do consultório digital. Melhora da experiência do cliente, percepção de valor do cliente em relação ao seu atendimento. Isso fica muito óbvio quando a gente utiliza essas ferramentas digitais. E, claro, a maior segurança de dados. Hoje, especialmente com a LGPD valendo na sua íntegra aí no país, é muito importante que a gente tenha essa preocupação com a segurança dos dados, e quanto mais atualizado e digital for o seu consultório, mais dentro dessas regras da LGPD o seu consultório tem que estar. Então, tudo isso faz parte de termos aí um consultório digital. E preste atenção, não existe mais separação do online e do offline. O mundo hoje ele é um só. A nossa vida online e offline, ela está totalmente entrelaçada, e da mesma maneira você tem que fazer isso na sua rotina, no dia a dia, no seu consultório. Se você tiver dúvidas sobre consultório digital, se você quiser saber mais alguns assuntos sobre medicina e o consultório digital, ou se você tiver dicas para compartilhar aqui conosco, ou nos contar alguma história aí que você, algum perrengue que você passou na digitalização do seu consultório, por favor, compartilhe aqui conosco nos comentários e não deixe de acionar o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.